Bem, agora nós convidamos para falar sobre um caso de sucesso, estratégia de trade marketing após a RDC 44, o senhor Rogério Lima. Por favor. Boa tarde. Inicialmente queria agradecer aqui a Nilson, Ronaldo, Cristina aqui pelo convite. É um prazer imenso aqui estar falando com vocês. Em nome da Behringer, é um prazer enorme para a gente aqui dividir um pouco a nossa estratégia, como a gente enxerga o ponto de venda, como é que a gente desenvolve uma série de atividades e algumas ferramentas de sellout. Bom, primeiramente, acho que a gente falou, o Fábio aqui falou muito de consumidor, a pirâmide e tal. Quando a gente traduz isso para trade marketing, tem uma figura clássica que trade fala que é quem? É o shopper. Quem não conhece o conceito clássico do shopper, é muito fácil entender a didática. O consumidor de fralda é o bebê. O shopper da fralda é a mãe do bebê. Ou seja, sempre quando a gente traduz uma estratégia de trade marketing, a gente está olhando quem está comprando ali no ponto de venda. A gente sabe muito bem, e vou mostrar alguns números interessantes aqui, quem é o shopper do PDV farmacêutico. Um exemplo, a mulher. A mulher, 65% dos shoppers são mulheres. Mesmo ela comprando produtos para o marido, produtos para o filho. Então é muito importante a gente começar uma análise de trade marketing entendendo, estudando o shopper, seu comportamento e como o mercado age. Esse número aqui é muito interessante, esse quadro, para entender. Aqui no final da cadeia, aqui está o shopper, 50% dos medicamentos ele compra em farmácia independente e 50% ele compra em rede. Esse número é uma estimativa do IMS. Quando a gente começa a olhar, beleza, esses dois pontos de venda que atende esse shopper, de quem que eles compram? E aí começa todo um processo, uma estratégia de trade, quando a gente desenvolve estratégia de canal, entendendo quem são os players do mercado e de que forma a indústria tem que atuar. Quando a gente pega a loja independente, desses 50% desse volume, 30% vem dos distribuidores nacionais e 20% vem dos distribuidores regionais. Essa já é uma informação muito importante quando a gente volta lá para casa e faz uma estratégia de distribuidores, de distribuição, de volume e tudo mais. E a rede? A rede pega 20% do volume, não está dando para ver um pouquinho se está branco aqui, mas 20% vem direto da indústria, compra direto da indústria e 30% das distribuidoras nacionais principalmente. Então é muito importante ter essa primeira foto aqui para entender de onde está vindo o volume, quem são os nossos principais players e que tipo de estratégia a gente começa a desenvolver. O MS falou também, o Paulo falou ontem de manhã um pouco sobre esse quadro aqui, a concentração, a evolução do mercado. A gente fechou 2011 com 41 bilhões de reais a preço máximo ao consumidor. Então o mercado fechou a 41 bilhões de reais em 2011. E aqui a gente vê a evolução exatamente dos canais, quando a gente começa a entender. Abra Pharma aqui fechando com 37,2% do volume desses 41 bilhões de reais. E aí vai cada um dos canais aqui, outras redes também subindo, independentes diminuindo a participação, e as redes de supermercado, de certa forma, estável. Obviamente, aqui já gera uma informação muito importante. Concentração de redes, a gente falou bastante aqui, algumas pessoas aqui vieram falando, é um movimento que não volta atrás, é um movimento que só tende a intensificar o crescimento da rede, com entradas aí, talvez, de redes internacionais. Eu vi o debate hoje de manhã, foi muito em cima disso. Ou seja, fazer uma estratégia de Key Account Management, que se fala tanto no mercado, conectado, de mãos dadas com as redes, hoje é fundamental numa estratégia de uma indústria, não só laboratórios, como indústria de perfumaria. Então essa é uma informação também importantíssima, como a gente analisa o comportamento e volume, evolução de volume do canal. Aqui é muito interessante também como é que as indústrias se posicionam. Quando a gente olha ali arredondando 60 mil pontos de venda na farmácia no Brasil, como a indústria se posiciona com a sua equipe de vendas, onde ela visita. Obviamente a indústria posiciona o que eu chamo de executores de ponto de venda, pode ser vendedor, promotor, cada indústria tem seu nome, ela posiciona essa equipe justamente no ponto de venda mais concentrado do mercado. Aqui está um exemplo. Da média de mercado, a gente ouve, tem indústria que chega a 70% do volume do mercado visitado, tem indústria que chega a 60%, tem indústria que chega a 80%. Na verdade, isso é muito customizado por indústria, mas na média, eu botei aqui um exemplo, que ela chega em 70% desses pontos de venda. Aqui estão as categorias de MS de 1 a 8. A figura do vendedor da indústria ou do promotor aqui visitando esses 70% do volume do mercado. Obviamente, esses pontos de venda que abocanham a maior parte do volume
tem um nível de competitividade muito mais alto. Então, botei aqui vermelho o nível de competitividade desses pontos de venda. E a gente fala, bom, e onde a indústria não visita? O que fazer? Né? Em número de lojas, a gente está falando aqui nesse exemplo de 53 mil lojas que a indústria não visita. E de que forma a indústria vai conseguir executar seu trabalho, de que forma que a indústria vai conseguir distribuir seus produtos. Obviamente, a figura das distribuidoras e os atacadistas é muito importante nesse processo. Quando a gente analisa aqui em volume, pegando aquela base de 41 bilhões de medicamento hoje no Brasil, esse ponto de venda não visitado, a gente está falando de, no mínimo, 10 bilhões de reais em pontos de venda onde nós não visitamos. Ou seja, é um mercado muito grande ainda, onde a indústria não visita. Então, é muito importante começar a definir estratégia aqui. Obviamente, a estratégia onde visita o ponto de venda tem um nível de atividade, onde não visita tem outro nível de atividade. Quando a gente fala de independente, né, o mercado está mais do que sabido que o modelo de OL é um modelo altamente vencedor e altamente importante para a indústria trabalhar. Por quê? Principalmente por ganho de competitividade, né, no varejo independente, gerando atratividade para os seus produtos, integrando uma estratégia de sell-in, de sell-out, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Então é muito importante hoje, né, o modelo de OL, aqui um exemplo, né, com desconto da distribuidora, e a indústria operando esses dois níveis de desconto e vendendo para os seus clientes, é muito importante para gerar atratividade da indústria, né, de medicamento hoje na cadeia farmacêutica, quando a gente fala de lojas independentes. Bom, e eu falei aqui de sell-in e sell-out, né? Acho que uma missão que nós temos ali, nós da área de trade, tanto com o time comercial, é fazer uma integração muito intensa de sell-in com sell-out. Né? A indústria que ainda só tem um discurso de sell-in, prazo desconto, bota o volumão e sabe lá Deus o que vai acontecer com o meu produto daqui a um mês, está com dias contados esse modelo. A gente já sabe muito bem disso. Né? Ou seja, cada vez mais a indústria tem que ter a preocupação não só da colocação do seu volume, para a saída desse volume e de que forma vai atuar para esse volume sair o mais rápido possível dos pontos de venda. Então não adianta mais uma estratégia vencedora só falar de sell-in, só falar de prazo de desconto. Média de venda, coloca lá tantos por cento a mais de volume para fazer uma negociação. Se a pessoa que está lá negociando, lá na ponta, não tiver essa preocupação de sell-out, ela vai sofrer daqui a um mês. Ela não vai conseguir vender. Né? E é incrível como ainda tem muita cultura de sell-in ainda no mercado. Né? Tenho certeza de todos os varejistas aqui têm essa percepção. Tem muita indústria ainda, né, com uma cultura de sell-in. Então é muito importante essa integração de sell-in e sell-out no momento da negociação, né, gerando o quê? Inteligência de negócio, onde a indústria também tem que analisar a evolução do seu negócio no seu parceiro. Né? O próprio também, o parceiro varejista que entender e dividir essa inteligência de negócio, o que deu certo, o que não deu certo na estratégia de sell-out. Né? Trazendo essas informações, gerando valor e reconhecimento nessa relação, né? E ganhando, estabelecendo muito relacionamento comercial. Ou seja, esse quadro aqui ele resume um pouco essa integração do sell-in e sell-out e o quanto é importante isso na geração de relacionamento, né, e crescimento de ambos os negócios. Bom, potencializando o sell-out no ponto de venda. Quando a gente define uma estratégia de sell-out, aumento de sell-out no ponto de venda, a gente tem que analisar 3 pilares importantíssimos aqui. Primeiro, a figura do comprador. Né? Comprador lá do ponto de venda, seja ele um comprador profissionalizado, com trocentos sistemas e indicadores de performance, ou seja ele um comprador menos profissionalizado, vamos dizer assim, sem tantos modelos de gestão. Mas é muito importante entender que essa figura aqui, ele briga por rentabilidade, margem, faturamento, ele busca custo de aquisição, bonificação em alguns casos, né? Necessita relacionamento, tem KPIs de nível de estoque, né? Precisa entender o que passa na cabeça do comprador. É muito importante numa negociação, muitas vezes tenha muita informação na cabeça do comprador, que às vezes uma simples pergunta abre uma luz, um caminho muito grande numa negociação comercial, entendendo o que o comprador está precisando naquele momento. Né? Quando a gente olha o ponto de venda, bom, o ponto de venda é a estrela do show. Né? Então o que acontece? O ponto de venda oferece, né, para potencializar o sell-out, relacionamento e reconhecimento, principalmente de balconista e farmacêutico. Vai mostrar uma iniciativa bem interessante aqui para balconista e farmacêutico. Campanha de incentivo, que é um modelo de negócio que o próprio varejo se ancorou muito nesse modelo de negócio. As campanhas de incentivo, campanhas de vendas, campanhas promocionais. Exposição do produto e merchandising. Né? Informação, capacitação e treinamento dessa equipe.
não é só um assunto do varejo capacitar a sua equipe de balconista farmacêutico. A indústria pode e deve muito ajudá-la nesse processo. Relacionamento e presença física no ponto de venda. Né? A indústria parceira presente no ponto de venda, que está lá preocupado com balconista e farmacêutico no dia a dia, naturalmente tem uma relação completamente diferenciada no dia a dia e um respeito muito grande por essa empresa. E, obviamente, na terceira posição, eu diria a posição chave dessa história, o shopper está totalmente sensibilizado à força da marca. A gente viu aqui um exemplo da classe C, né, aqui que o professor trouxe, né, produtos de marca lá dentro da farmacinha, ou do estoque, ou do dentro do banheiro, produtos de classe, eram originários de classe AB, que hoje em dia cada vez mais classe C, D, tem comprado sim produtos de classe AB. A gente percebe muito isso. Na Behringer a gente tem vários exemplos disso, de marcas tradicionais crescendo muito, né, muito em cima um pouco dessa relação. Preço. É óbvio que o shopper se sensibiliza muito com o fator preço. Né? Parcelamento de preço é um modelo comercial hoje totalmente estabelecido no Brasil. Um grande exemplo, case global, Casas Bahia. Casas Bahia gerou acesso. Como? Parcelamento de preço. Isso também funciona muito dentro do varejo farma, gerar parcelamento, facilitar. E o parcelamento ser comunicado, não na hora que ele está pagando, na hora que ele está comprando na gôndola. Isso é muito importante. Né? O impulso, tem um fator de impulso. O brasileiro aqui é um dos mais impulsivos shoppers do mundo. Né? Eu vim de uma escola, de uma empresa que vendia seus produtos totalmente voltados para impulso, que é a Adams. Né? E a gente estudava o comportamento de impulso do brasileiro comparado com o mundo. Né? O shopper brasileiro é um dos mais impulsivos do mundo. Ele recebe muito impulso, ele é suscetível a muito impulso no ponto de venda. Então, qualquer estratégia de merchandising tem um fator muito chave aqui pelo perfil do brasileiro. Né? Aconselhamento, informações e novas soluções. Bom, esse shopper encostou no balcão. E aí? Como é que ele está sendo atendido? Que tipo de informação ele está recebendo de uma dúvida que ele tem de algum produto? Ou seja, tudo isso, integrando esses pontos, alavanca com certeza sell-out no ponto de venda, a gente tratando o shopper como ele realmente quer ser tratado, como o professor Fábio falou bastante na palestra anterior. Então é muito importante entender e identificar, né, o que o ponto de venda vai fazer para atacar exatamente os pontos de sensibilização deste shopper no momento de compra. Simplificando o caminho, para aumentar sell-out, né, num ponto de venda, numa estratégia de medicamentos, como é o caso da Behringer, a gente tem dois caminhos. Hoje a gente faz uma excelente ativação de ponto de venda, eu chamo de ativação visibilidade, de uma forma estratégica, de uma forma impactante, que consiga sensibilizar o shopper no quadro anterior que eu mostrei. Ou um segundo caminho é fazer um excelente relacionamento com o staff do balcão. Quando a gente fala staff é quem? Balconista e farmacêutico. É quem está lá vendendo nossos produtos no momento que o shopper está comprando. Então, eu vou falar dos dois caminhos aqui, algumas situações bem interessantes. Primeiro, vamos entender como comporta esse shopper hoje no Brasil. Né? Esse estudo que eu vou mostrar para vocês, um resumo, na verdade foi um estudo do Popeye Brasil. Né? O Popeye Brasil fez uma pesquisa em 2006, uma pesquisa que apesar de 6 anos do passado dessa pesquisa, tem muita informação bem interessante. Primeiro, o que eu falei aqui, 65% são mulheres, né? Perfil do consumidor no canal Farma. Né? Outra coisa importante, proximidade da casa. É muito importante, ela prefere pontos de venda mais próximos da casa dela, né? Do que próximo ao trabalho, por exemplo. A influência de balconista exerce no momento da compra. 69 farmacêutico e 60 balconista. Detalhe, essa informação é antes da RDC 44. Obviamente, depois da RDC 44, isso aumentou muito. Né? Preço, fator, consumidor escolhe uma farmácia especialmente por quê? Preço, obviamente, mas olha o atendimento em segundo, em 40% dos consumidores falam em atendimento. Então, olha a importância do atendimento no ponto de venda. Outro ponto importante, né? Qual comunicação foi vista no ponto de venda? Depois a gente vai entender o porquê isso daqui. Né? A barra azul aqui, o pedaço azul é o quê? Display de balcão. A gente vai entender o porquê. De fato, né, o caminho do consumidor no ponto de venda do shopper, ele vai direto para o balcão. A gente vai mostrar um pouquinho mais na frente. Né? E aí o tempo médio de permanência inferior a 7 minutos. Esse é um ponto muito importante para entender um detalhe do comportamento. Diferentemente de uma compra num supermercado, onde o consumidor pega o carrinho e ele transita por diversos corredores dentro do supermercado, na farmácia é uma compra extremamente objetiva.
né, numa média de 7 minutos de tempo gasto. Quando a gente para pensar o tempo, por exemplo, que ele gasta num checkout ou num balcão, ele ocupa o maior percentual desses 7 minutos. Então, naturalmente, balcão aqui é um fator importantíssimo. E detalhe do checkout. Quem compra algum produto na farmácia, medicamento, perfumaria ou qualquer outro produto, 100% tem que passar pelo checkout. Então está aí um ponto extremamente nobre, né, quando a gente olha hoje, né, em estratégia de impulso, estratégia de visibilidade das marcas. E aí perguntaram para o shopper, bom, você está entrando na farmácia, o que você vai comprar? Né? Quais são as categorias de destinos que nós falamos aqui dentro de uma leitura de trade marketing? 58%, em primeiro lugar, naturalmente, foram comprar o quê? Medicamentos. Né? E isso, quando o VRDC 44 botou todo o OTC para trás do balcão, foi um fator importantíssimo para quê? Para não sumir o OTC do ponto de venda. E a gente viu vários exemplos muito ruins de botar o OTC no estoque da farmácia. Ele está lá para procurar o OTC. Ele está lá para comprar o OTC também, está dentro desses 58%. Né? Segundo lugar, veio aqui higiene, né, HPC, né? Produtos para bebê 7% foram comprar, alimentos 2%, cosméticos 12% e bebidas 2%. Então, obviamente, isso é uma média Brasil. Quando a gente analisa, né, o comportamento de compra, categoria de destino de uma Araújo, de uma Nicei, por ter muito alimento no ponto de venda, essa relação pode ter mudado. Mas o medicamento é muito claro. A farmácia ainda, graças a Deus, é o local, né, de preferência, a categoria preferência é medicamento. Então é muito importante, sob a ótica do shopper, a RDC 44 botando o OTC para trás do balcão, sob a ótica do shopper, foi uma aberração para o shopper. Porque ele está lá para procurar o OTC. E quando o ponto de venda escondeu esse OTC, foi muito impactante, porque ele está lá querendo realmente, de fato, comprar medicamento. E aí perguntaram ainda para ele, você tem alguma dificuldade de encontrar medicamento? 30% falaram, eu tenho dificuldade de comprar medicamento. Antes da RDC 44 isso. Imagina após a RDC 44. Né? Por quê? Principalmente por disposição do medicamento no ponto de venda. Ele não conseguia achar, era muito produto, ele não tinha facilidade de compra. Ou seja, a experiência de compra desse shopper estava seriamente prejudicada. Baixo índice de compra por impulso, por falta de trabalho estratégico e layout. 16% das compras não ocorrem por falta de produto. Ou seja, falta de produto, ruptura. Né? 16% apontou exatamente esse índice, mostrando que ele não comprou por falta de produto. E ele espera ser atendido por balconistas e farmacêuticos muito bem formados. Essa foi a foto qualitativa resumida para vocês. E aí quando a gente começa a entender o fluxo, vamos entender esse shopper entrando na farmácia, ele faz alguns circuitos. Lembra a informação que ele vai, 84% se dirige ao balcão? Ou seja, é muito importante entender o caminho que ele faz até esse balcão. Né? Como disponibilizar gôndolas que atraem ele, façam ele parar naquela gôndola. Né? E ele permanecer muito tempo sobre isso. Teve vários cases no mercado de alguns varejistas que mudaram o layout de gôndola e aumentou a venda porque ele parou, foi obrigado, entre aspas, a parar naquela gôndola, né, antes de chegar até o balcão. Então aqui começa a mostrar algumas estratégias de inteligência de disponibilidade de gôndola, né, para esse processo de compra. Bom, aqui é um ponto de venda olhado de cima, né, e quando a gente começa a entender o seguinte, aqui embaixo eu botei o fator de impulsividade, né, o nível de impulsividade, baixa impulsividade e alta impulsividade, pelo tempo de observação, ou seja, o tempo que ele permanece no ponto de venda. Vamos entender quais partes do ponto de venda é mais ou menos impulsivo. Eu comentei sobre checkout. Né? Então, obviamente, o índice de impulsividade ele cresce conforme o tempo de observação que ele fica parado naquele espaço no ponto de venda. Então, a gente percebe aqui, um dos pontos mais impulsivos, obviamente, é o checkout, seguido pelo balcão, ponta de gôndola, cross-merchandising e ponto natural. Ou seja, é muito importante entender e alocar produto certo nos pontos mais impulsivos da loja. Não adianta botar um produto com baixa impulsividade no checkout custando, por exemplo, R$100. Não tem nada a ver com o perfil de produto de checkout. E aí vai. É entender exatamente quais são os produtos mais impulsivos e saber posicionar em todos os pontos da farmácia, né, em cima desse racional, dessa estratégia. E aí quando a gente pega, ativando as marcas no varejo farma, independente do produto, se é um medicamento, se é um produto de HPC, um produto de consumo imediato, de que forma a gente monta uma estratégia? Né? De que forma, o que é mais prioritário para uma marca? Botar ela num ponto extra, no checkout, no balcão, atrás do balcão ou numa ponta de gôndola?
Então é muito importante justamente refletir e definir estratégia, marca a marca, para começar a ativar esses produtos, né? Bom, vou dar um exemplo aqui de Buscopan, né? Buscopan, não preciso nem falar, um produto de mais de 50 anos no mercado, né? Em março, agora de 2012, foi o produto em unidade mais vendido no mercado farmacêutico. Foi impressionante a venda de Buscopan em março, né? Então, assim, vamos entender como é que a gente faz. A marca certa no ponto certo com o material certo. Esse aqui é uma série de displays e materiais de ponto de venda que nós utilizamos. Ou seja, de que forma nós traduzimos isso para a nossa equipe que visita o ponto de venda. Por favor, você pode apertar aqui o link? Bom, isso aqui foi um vídeo didático que a gente passou para a equipe de ponto de venda para justamente explicar o que é prioridade 1, 2, 3 e 4 quando o consumidor entra, né, no ponto de venda. Né, o que ele escolhe numa ativação. Então, a gente fez uma forma mais didática possível explicando que uma ponta de gôndola é prioridade 3. E a gente começa a andar, fazer literalmente uma viagem pelo ponto de venda, sob um olhar do shopper, né, e tenta passar da maneira mais didática possível para a nossa equipe compreender essa estratégia. Né? Por que isso? Obviamente, um vendedor lá na ponta, bem treinado, com uma estratégia muito clara na cabeça, ele tem tanta importância que uma área de trade market bolando a estratégia. Não adianta bolar estratégia se você está indo para um caminho e a equipe de vendas está indo para outro caminho. Ou seja, a didática de passar essa mensagem é algo muito importante que a equipe de trade marketing tem que estar, né, muito bem engajada e saber traduzir de uma maneira extremamente correta, né, essa estratégia. Pode fechar, por favor. Só dá um ESC aí. Obrigado. Bom, então a gente falou de ativação de marca, né? Passamos aqui uma reflexão muito sobre ativação e merchandising. O segundo ponto, obviamente, relacionamento com o staff do balcão. Né? O que a gente percebe? Primeiro, vamos entender funções, né, distintas de balconista e farmacêutico. A gente foi buscar informação. Né? Veio a RDC 44, a gente foi entender, né, o que passa na cabeça de um balconista, o que passa na cabeça de um farmacêutico e de que forma a gente pode traduzir estratégias vencedoras para esse público. Então, o balconista, basicamente, o ponto central dele, muito voltado à venda, foco no atendimento, meta e comissão, e dentro desse processo, ele desenvolve uma série de, entre aspas, malandragens no processo da venda. É natural, ele é um vendedor clássico. Né? Ele está lá no balcão, ele quer atender, ele sabe como fidelizar um cliente, ele sabe fidelizar uma senhora quando vai lá que não consegue nem ler a receita de um médico. Ele vai, não, vou ligar para o médico, para a senhora, para saber exatamente o que está escrito aqui. Isso ganha fidelidade. Ele sabe muito bem fazer isso. Né? E alguns pontos importantes que passam na cabeça dele. Né? Óbvio, meta. Ele tem meta, a gente sabe muito bem disso. Né? Relação de confiança com o seu cliente, sente-se importante em ajudar. Tem pouquíssimo treinamento e aprendem muito na prática. Tem vários casos de balconista de 10, 15, 20 anos de balcão que sabe muito mais que farmacêutico recém-formado que entrou no ponto de venda. A gente sabe bastante disso. Né? O salário baixo, por isso a importância de comissões e outro incentivo das campanhas que os próprios varejistas moldam esse modelo, né, que ele trabalha. E tem uma incongruência entre ética, meta e remuneração. Né? E aqui é muito importante, nós aqui nessa sala, entender que empurroterapia não é atendimento bem feito ao consumidor. Isso é muito importante. Apesar da meta, tem uma percepção aqui muito clara e a gente tem que ter muita responsabilidade nesse processo. Né? E o balconista é a figura-chave que está lá na ponta para realmente entender e executar dessa forma. Farmacêuticos, obviamente, cuidar e controlar os medicamentos é o ponto central, gerenciar e vender. Hoje existe um ponto muito importante de farmacêutico, que o farmacêutico cada vez mais ele está um administrador do ponto de venda, ele está um gerente de loja. Né? E sob a ótica do farmacêutico que saiu da farmácia e estudou uma série de pontos de como atender a população, como dispensar bem o medicamento, cada vez ele está mais ausente dessa função original que ele estudou na farmácia. Né? E um ponto importante, né? Maior poder e alguma autonomia no ponto de venda. Né? De fato, se o ponto de venda dispensa erradamente algum medicamento, ele é o grande responsável. Né? Ele está lá, ele assina por aquele ponto de venda de qualquer dispensação errada que acontece naquele ponto de venda. Dificuldade de manter atualizado e informado, isso foi algo que a gente percebeu muito forte no mercado. Né? Eles tinham dificuldade de ter acesso a informações, né? Não só de produto, como da própria carreira dele. Né? Preocupação, obviamente, com questões éticas versus a necessidade de faturar, porque ele também tem meta, né, de venda, né, de uma série de categorias. Enfim, esse é o contexto. E aí a gente começou, né, a trazer algumas iniciativas. Primeira iniciativa que a gente lançou em 2011. Né? A gente tinha um certo distanciamento de balconista farmacêutico no mercado.
E a gente percebeu que eles precisavam realmente conhecer quem é a Behringer. A Behringer, com toda a sua história, uma empresa de pesquisa, a gente perguntava, ele não tinha a Behringer como uma empresa próxima e referência, então a gente precisou começar a aproximar. A gente fez uma parceria muito grande com a Kairos, com a revista Kairos. Você já deve ter observado na revista que tem um publi, literalmente, da Behringer dentro da Kairos, e a gente começa a passar uma série de informações, não só fazer propaganda de medicamento, contar a nossa história. Então essa foi a edição de 125 anos, comemoração do aniversário da Behringer, de 125 anos no mundo, que foi em janeiro do ano passado. Então eu tinha uma entrevista aqui com o Martin, nosso presidente, aqui um exemplo de uma propaganda de Pharmaton. A gente não simplesmente comunica Pharmaton, a gente conta a história do multivitamínico e a importância do multivitamínico na saúde mental e física do consumidor. Ou seja, a gente tenta entreter também com palavras cruzadas, enfim, todo comunicando de uma forma diferenciada, falando literalmente com o público, ao invés de só fazer propaganda de produto que ele via tradicionalmente naquela mídia. A segunda iniciativa foi o PEC, foi o Programa de Educação Continuada, que eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar no mercado. A gente começou a estudar programas de e-learning, de capacitação de balconista farmacêutico, e a gente viu o Conselho Federal de Farmácia lançando o seu próprio programa de e-learning, e nós acreditamos e fincamos a bandeira nesse programa. Na verdade, o programa de educação continuada, ele busca o quê? Aperfeiçoar balconista e farmacêutico para o atendimento correto dentro da farmácia. Foi o Conselho Federal fincando essa bandeira, não só olhando para farmacêutico, mas também entendendo o balconista nesse processo. Então o programa ele busca capacitar o balconista virar um técnico em atendimento farmacêutico, e a aspiração dele é virar um farmacêutico um dia. Então aqui está o primeiro passo para ele entrar, uma evolução de carreira dele, ele virar um técnico em atendimento farmacêutico. E o farmacêutico com uma certificação do órgão máximo que rege a sua carreira, que é o Conselho Federal de Farmácia. Isso tudo de graça, pela internet, sem precisar deslocar fisicamente, fazendo no seu horário. Eram módulos mensais junto com as suas provas, público óbvio, como eu falei. Obviamente, a nossa equipe, quando visitou o ponto de venda, divulgou o programa. Isso foi muito importante. Isso era a Behringer trazendo isso para o mercado também. A gente potencializou ao máximo isso em 2011. Formas de comunicação, tem sites, não só da Behringer, do próprio Conselho Federal de Farmácia. Foi a primeira vez na história do Conselho Federal de Farmácia que teve o logo de alguma indústria dentro do site do Conselho. Isso foi muito bacana. Toda a receita retida, ele tem que imputar aquela receita também no sistema do Conselho Federal. Lá está a divulgação do programa. Então teve uma série de formas de divulgar o programa e alguns números. Foram mais de 150 mil visitantes, 1.700.000 visualizações de página em 2011, alto nível de engajamento, 11 minutos de média em visita no site do programa. Ou seja, foi algo que realmente foi acessado e disponibilizado por eles. Números. Abril de 2012. 2012 a gente virou o tema. A gente virou o tema para atenção farmacêutica, que eu vou falar no próximo slide. E a gente chegou aqui a 25 mil estudantes no programa do PEC. Então foi um número muito bacana, a gente não esperava isso. A gente tinha uma meta lá de fechar 5, 6 mil, isso em 2011. Em 2011 a gente conseguiu fechar já com 20 mil alunos. E no final, foi uma iniciativa da própria Behringer, de tentar mudar um pouco a forma como o nosso paciente merece ser atendido no ponto de venda. O que nós, como indústrias, podemos fazer para desenvolver o nível de atendimento de farmacêutico e balconista. Pegando esse quadro, a gente aprendeu muita coisa também. Com o engajamento com esse staff do balcão, ele passa por uma série de pontos. Entender exatamente informações corretas de produto. A remuneração é algo importante para ele no modelo varejista, ancorado, o próprio varejo se ancora nesse modelo. E eu botei um coração no final porque somos nós, indústrias, que estão ajudando ele na carreira dele. Isso tem um valor no longo prazo, um reconhecimento, uma awareness da Behringer na cabeça desse público muito bom, e a gente acreditou muito nesse projeto. Quando a gente olha aqui a atenção farmacêutica, tem uma frase clássica da atenção farmacêutica, que é: acesso ao medicamento não garante o tratamento. Quem fala isso é a chefe de atenção farmacêutica do Hospital das Clínicas, onde toda dispensação de medicamento gratuito do hospital, que hoje em dia a gente vê muita farmácia popular assumindo esse papel, não necessariamente aquele consumidor que pega o medicamento de graça, ele vai aderir ao tratamento. Ou seja, quantos casos a gente tem, até de mortes inclusive, por abandono de tratamento, por falta de orientação. E a gente sabe que o médico não executa esse papel. Esse papel de quem que é? Obviamente do farmacêutico no ponto de venda. Quando a gente olha a evolução da farmácia popular, esse número de 2010, se não me engano, 2011 já passou de 17, 18 mil. O
que está acontecendo com o varejo? O varejo está fazendo esse papel de dispensação de medicamento, aumentando o fluxo. E no final a gente tem que perguntar assim, que nível de exigência que a gente quer ter de atendimento, o que a gente espera desse atendimento no balcão das farmácias. E eu acho que essa sala que está aqui tem uma responsabilidade coletiva nisso. E eu tenho muito orgulho de falar que a Boehringer deu o primeiro passo. Nós, como fornecedores, não somos varejistas, nós demos o primeiro passo para incentivar o mercado a mudar radicalmente seu comportamento nesse sentido de atendimento. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Rogério Lima, parabéns pela apresentação. Vamos então imediatamente agora convidar o senhor Ademir Carvalho para fazer a palestra. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Muito bem. Quero agradecer também toda a organização do Farm Manager pelo convite. Pelo microfone. Pelo convite, tá bom? Eu não vou fazer nenhuma apresentação conceitual, eu vou contar eu sou do interior, sou de Sorocaba, e a gente gosta lá de contar causo. Eu vou contar um causo da empresa que eu trabalho, tá bom? E tem muito a ver com o que o Rogério acabou de apresentar, alguns conceitos, mas vou apresentar um causo aqui. Só para alinhar, tá. A Galderma, né? Eu sou diretor de trade e vendas da Galderma. A Galderma é uma empresa que ela é 50% do grupo Nestlé e 50% da L'Oréal, tá bom? Uma joint venture dessas duas empresas. É uma empresa que tem foco exclusivo em dermatologia. Ela nasceu com essa vocação. Ela está presente em mais de 70 países, fatura aproximadamente 4 bilhões e meio de reais. E hoje é uma das empresas que tem o maior número de patentes e novos grupos de moléculas voltados para a dermatologia. Ela é líder mundial em dermatologia. Quando a gente olha a dermatologia da forma que a Galderma olha, eu vou falar um pouco sobre isso. E no Brasil, em 2012, a Galderma também passou a ser, dentro dessa visão, líder em dermatologia. Quando eu falo de liderança em dermatologia, eu estou falando de 4 mundos, tá bom? O primeiro deles é RX, onde nós temos essas marcas aqui, importantes. OTX, né? Cetaphil, Suapex, Loceril, Dermotivin. E a gente chama de OTX porque, apesar de serem marcas OTC, elas são marcas também que tem um foco da Galderma muito... É grande a força que a gente tem no dermatologista. O OTC, que é uma marca, aqui a gente chama de OTC mesmo, que aqui não tem nenhuma força do dermatologista, o foco é no ponto de venda, é uma marca nova, está no mercado há 2 meses. E aqui a área de procedimentos. Isso tem o Dysport. O Dysport é concorrente do Botox, para ficar mais fácil de todo mundo entender o que é o Dysport. E a Chemed, que é uma empresa que a gente adquiriu no ano passado, que é uma linha de preenchedores, a marca Restylane. Então, quando a gente olha o mercado brasileiro, considerando procedimentos, né, dentro do mercado de dermatologia, a Galderma é a empresa número 1. Tá bom? Quando a gente fala, eu falei muito sobre essa força da Galderma em prescrição, né? Quando a gente fala dessa força, quando a gente olha prescrição, dos 20 produtos mais prescritos pelos dermatologistas, 5 são da Galderma, né? Então, Epidu, para acne, tetralizal, Diferin, Cetaphil, Dermotivin, né? Quando a gente fala, e aqui agora então, eu vou começar a contar o caso, que é um caso de Cetaphil, tá bom? Que eu acho que tem uma grande história de sucesso que tem muito a ver com essa força no ponto de venda. Antes de falar um pouco do Cetaphil, só para contextualizar, a marca Cetaphil foi muito beneficiada com esse movimento que a Galderma fez a partir de 2009, e não só Cetaphil, Dermotivin foi muito fortalecido também, e outras marcas, né? Loceril também foi, enfim. Mas em 2009 eu vim para a Galderma, e a ideia da empresa era assim, sair um pouco, não é sair, a empresa, isso faz parte da essência da empresa, essa força no dermatologista. A Galderma tem hoje, o Brasil tem hoje mais ou menos 7.700 dermatologistas. A Galderma visita pelo menos 7.100, 7.200, quase todos os dermatologistas do Brasil, né? Então nós temos uma equipe nós temos 3 equipes. Então o dermatologista recebe em RX e OTX, em procedimentos mais uma equipe, são 4. Então tem dermatologista que recebe 4 representantes da Galderma né, e eles visitam às vezes semanal, quinzenal. Então a Galderma é muito forte no dermatologista. E aí então a Galderma começou a ver que de 2009
para trás, a gente viu que, principalmente a linha OTC, a gente chama de OTX, Cetaphil, Dermotivin, enfim, ela estava perdendo market share. E a razão é óbvia, né? Esse segmento de cuidados com a pele começou a crescer muito aonde? No ponto de venda. E aí, lá em 1999, 2000, eu estava na Johnson, eu cuidava da marca Rock, Neutrogena, Clean Clear, Sandal, e a gente já estava trabalhando muito forte, assim como a L'Oréal, com a Roche-Posay, enfim, no ponto de venda, algumas redes iniciando lá em 98, 99, algumas lojas com a seção de dermo. Então isso começou. E o dermo acreditava que ela continuaria ganhando market share investindo no médico. E ela não fez errado, ela fez certo. Só que só no médico não adiantava. Né? Então foi quando, agora em 2009, a empresa tomou a decisão de continuar forte no médico, no dermatologista, mas iniciar um trabalho no trade. E foi com essa missão que eu fui convidado para vir para a Galderma, para, junto com um time, liderar isso. E aí a gente construiu um projeto, que é esse daqui. Ó. Primeira vez que eu mostro esse projeto em público, né? A gente chamou de Trade Formers. Né? Tem os Transformers, a gente criou Trade Formers, da Galderma. Então foi uma ideia para a gente criar bem essa questão da cultura do trade na empresa. Porque a empresa tem, assim como muitos laboratórios, e como muitas farmácias, tinha aquela cultura do vender remédio, da prescrição. Então, eu inseri esses charts aqui para falar um pouco do projeto, porque muitas redes de farmácia têm muita oportunidade em dermo, em cuidados com a pele, mas ainda tem na sua empresa essa cultura de vender remédio. Então, eu coloquei um pouco para trazer um pouco essa reflexão também. E aí é uma questão que não é só olhar a oportunidade, tem uma questão cultural que precisa ser trabalhada. E aí a gente fundamentou tudo isso em 7 frentes, é claro. Como que a gente ia para o mercado, estrutura. Quando eu entrei na Galderma, tinham 2 gerentes de conta. E meia dúzia de promotores, meio soltos, sem saber muito bem o que fazer. Então hoje nós temos só no time de trade 110 pessoas. Né? Promotores, dermoconsultoras, gerentes de conta, supervisores, enfim, uma estrutura violenta. Investimos em processo, ferramenta, informação, né, política comercial, relacionamento com o cliente. Os clientes olhavam, eu lembro da chegada no início, os clientes falavam assim, pô, mas a Galderma, a gente liga e ninguém atende. Né? Então, era uma empresa muito distante, realmente, do trade. A gente começou essa aproximação e mostrar a oportunidade que a empresa tinha. A gente criou a nossa ambição de trade, né, da Galderma, tá bom? Uma missão. Vou passar rápido, o tempo é curto, vocês também devem estar com o saco cheio, né? Não querem ver tantos detalhes. E aí a gente baseou todo o projeto, que começou em 2009 e foi agora até 2012, agora nós estamos chamando a fase da maturidade do trade na Galderma, que foi exatamente no momento que a empresa se sentiu preparada para lançar uma marca, não mais agora, com toda aquela abordagem que a empresa sempre teve de sempre indo para o médico, mas agora com foco no ponto de venda, que é essa marca que chama AquaClean, que é uma marca focada realmente para levar uma solução para acne, para o adolescente, para o jovem, e agora então a gente entende que neste ano a empresa está preparada para isso. Cetaphil, uma marca de 60 anos, né, que nasceu nos Estados Unidos e que em 2009, uma marca forte já, mas sempre muito dependente de prescrição. Hoje, a marca Cetaphil é uma marca, tem uma linha completa, já a embalagem ainda, né, não tão assim cosmética, mas porque a gente tem que manter essa nossa identidade aí com o dermatologista, uma marca séria que traz uma solução, enfim. Muito forte no dermatologista, como eu falei, a gente tem uma força grande. Uma marca muito conhecida por celebridades, não à toa, é porque elas vão no dermatologista, né? E eu acho que esse é o grande diferencial que acontece com o trade, né? Hoje, quando a gente fala de ir para o trade, nós estamos indo, quando a gente fala dessa classe C nova, é essa classe C que quer consumir produtos de cuidado com a pele, mas não quer pagar R$400 para um dermatologista. Né? E nem sempre tem condição de pagar R$400 numa consulta. É por isso
que a Galderma... Já passou tudo isso? Não é possível. Estão me enganando com o tempo, hein? Ah, tudo bem. Então é por isso que tem uma grande oportunidade em cuidados com a pele no trade. Tá bom? Então, como eu falei, a estratégia da empresa sempre foi focada em dermatologista e a farmácia era simplesmente o lugar onde o paciente ia lá para buscar o produto. Né? O Cetaphil, o Dermotivin. E aí, os produtos ficavam atrás, ficavam lá juntos com o RX, no AZ. Né? Quando eu me convidaram para vir para a Galderma, eu fui visitar umas farmácias e falei, meu Deus do céu. Eu fui na Drogazil, por exemplo, ficava lá atrás, junto com o AZ. Estava tudo escondido. Né? Então, tinha uma mega oportunidade. Então, é uma marca que cresceu, entre 2005 e 2009, crescia abaixo ou igual ao mercado. Predominância era a prescrição, pouco conhecida a marca nas farmácias, né? Tinham pouca informação para poder passar, para entender o diferencial. O que é que leva uma mulher, se ela não tiver com uma prescrição na mão, a pagar R$150 por um hidratante? Sem informação, como é que... Não, ela só leva se ela for lá na dermatologia e fala assim, ó, tem que ser Cetaphil. Aí ela vai na farmácia e pede o Cetaphil. E fala R$150, mas é bom. Então, o dermatologista não teria prescrito. Ele tem, enfim, tudo aquilo que realmente é necessário para aquilo que eu estou precisando. Agora, essa mulher que vai para a farmácia sem essa prescrição, como é que ela compra e paga um produto de R$150? Um hidratante, né? E é claro, junto, quando você tem um trade distante, o que você tem também? Você tem também ruptura, você não tem uma exposição adequada, enfim, não tem visibilidade, não tem nada, né? Então a decisão era fazer de Cetaphil uma marca forte no trade, promover a demanda da marca para consumidores realmente que não vão ao dermatologista. Claro, um trabalho bem feito para atender essas prescrições, mas também para promover a demanda, e isso aconteceu. Né? A gente começou a trabalhar muito forte com o consumidor. Como é que a gente fez isso? Trabalhou muito forte essa questão aqui de exposição correta, materiais, quantidade de produto na loja, promoção na loja, espaço dermo, né, treinamento, fundamental, treinamento, né, em cima até do que já foi falado, de informação. A gente começou a fazer trabalhos realmente diferentes, tirar o produto de trás do balcão e começar a trabalhar o produto realmente na gôndola, né, e fazer aquilo que vocês sabem muito bem, que as indústrias de OTC e de consumo fazem muito bem, que é trabalhar muito bem o ponto de venda. Né? E isso foi acontecendo praticamente em 2010, 2011, a gente começou a construir a marca Cetaphil no ponto de venda, com trabalhos não só em farmácias grandes, mas farmácias independentes também, farmácias pequenas, que tinham interesse de abrir o seu ponto de venda para esse tipo de trabalho. Tá bom? O que eu queria dizer? Bom, a gente falou também, eu falei do treinamento, então a gente investiu muito forte em promover treinamento para falar um pouco do diferencial e por que os dermatologistas, né, prescrevem tanto um Cetaphil, né? O que ele tem que faz com que ele prescreva e que essa consumidora então compre e depois recompre o produto, né? Uma coisa que eu queria colocar aqui, antes de passar para os resultados, é dizer assim, a Galderma, ela visita, como eu comentei, quase todos os dermatologistas. Às vezes a gente fala assim, bom, eu tenho uma farmácia independente, a Galderma nunca foi lá fazer nada. Então a gente está se colocando à disposição, porque quando a gente fala sobre essa questão de a indústria, como é que ela chega no independente, a gente chega através do distribuidor. E nós temos distribuidores no Brasil que têm feito excelentes trabalhos. É claro que eles cuidam de um portfólio gigante. Então, às vezes, eu acho que um evento como esse e outros eventos tantos, é um pouco diferente das redes que a gente vai oferecer. No independente tem que ter um detalhe a mais. A farmácia precisa pedir. Então, acho que você também mostrar a oportunidade é um pouco mais trabalhoso. Mas se vocês pedirem, a gente consegue, através do distribuidor, chegar até uma farmácia independente, fazer trabalho. Nós temos feito isso. Né? E tem um outro ponto assim importante. A Galderma valoriza muito. Nós temos quase todo o Brasil equipe de visitação médica. Esses caras são remunerados pela demanda. Então, a coisa que mais eles querem, né? E eles não querem, é a verdade, né? As redes não ficam bravas, mas eles não querem só os produtos muito bem nas redes. Eles querem também nas farmácias independentes os produtos bem trabalhados.
Então, quando você fala assim, olha, eu quero ser uma loja referência em dermo, não estou falando só de Galderma, Galderma também, ou eu quero ser uma loja referência de Galderma, a chance de que a sua loja, sendo uma referência, tendo a linha, estando bem trabalhada, de que você seja uma opção boa para o dermatologista indicar, que você sabe muito bem, a coisa que ninguém quer, um dermatologista não quer, é você prescrever, a consumidora vai numa farmácia e não encontra o produto. Né? Isso é um produto, como a gente falou, de R$150, R$120 e que vendem. Não é? Tá bom? Então, só para a gente falar um pouco então dos resultados. Cetaphil, em 2008, a marca cresceu 2,5% de volume contra 9,7% do mercado. A gente começou a trabalhar a marca melhor no segundo semestre de 2009. A gente começa a ver o que aconteceu. Isso aqui é informação IMS, PMB, isso aqui é informação de demanda. Então, mercado 6,3%, 23,5%. Em 2010, quando a gente entrou para valer, o mercado cresceu 15,5%, Cetaphil cresceu 60% de demanda. A gente pegou, em 2011, o mercado cresceu 22%, Cetaphil cresceu 40%. 2012, o mercado está crescendo 27%, Cetaphil está crescendo 44%. Agora, no mês de só abril, não year to date, Cetaphil cresceu quase 50%. Né? Então, isso é o resultado do quê? As prescrições aumentaram tanto? Não. Aumentaram, a gente aumentou a equipe, cresceu. Mas isso aqui é fruto do trabalho de PDV, do trade. E o crescimento está concentrado nas redes, que é quem acreditou e abriu espaço, colocou o Cetaphil em evidência e juntos construiu uma história de sucesso. Né? Eu vou mostrar algumas redes aqui. Não, só para vocês verem. Isso aqui é o crescimento de 2010 e 2011 total. E a gente vê assim, só lojas que a gente não focou, quanto cresceu. Né? Quando a gente olha daí, loja a gente fez foco. São principalmente redes e também algumas independentes. A gente cresceu 90 a 76. E onde tinha espaço dermo, tem o armário, tudo lá, que queria todo aquele ambiente, que a mulher se sente nesse momento não mais na cozinha da casa, mas onde ela pensa nela. Né? Eu acho que esse é o grande diferencial de uma loja que tem um espaço dermo. Essa mulher, quando está ali, ela está comprando fralda, ela vai ver preço, quando vai qualquer merda. Agora, quando ela está na área dermo, nessa hora, ela e ela. Agora tenho que me cuidar. É o meu momento, que eu me permito isso. E aí ela gasta mesmo. Né? E aí você vê nisso, olha, 131%, 95%. Quando a gente olha para redes, eu quero pedir desculpa, tem duas redes que cresceram muito, mas não está aqui, porque o nosso pessoal de inteligência de mercado classificou essas duas redes como atacado, como distribuidor, que é a Dimed, Panvel, e a Droga Center, Drogão Super, que tiveram crescimentos fantásticos também. Mas a gente pode ver, por exemplo, aqui uma Raia cresceu 46%, 2057, Drogazil, 100% de crescimento. E aqui não estou pegando só as lojas foco, não. Pegando a rede toda. Né? Quando você pega as lojas que a gente focou mesmo, da rede, o crescimento é bem maior. Você pega uma São Paulo, 101, 49. Você pega uma Araújo, 94,80. Rosário, 114,71. Big Ben, 31,83. Nicei, 93, 178. Então, crescimentos, né, catarinense, Galante. Então, crescimentos absurdos aqui de grande. Não é a força do trabalho de uma marca que é forte, mas quando vai para o PDV e a rede acredita e faz e abre e ajuda a gente a desenvolver, o que acontece. Tá bom? Então é isso, acho que é o foco também no paciente, que é muito importante, mas também no consumidor, no shopper. Eu vou falar bem rápido, se é 1 minuto agora mesmo, porque o tempo acabou, dessa marca Coaclean, não é uma história de sucesso, mas vai ser. Então, só para vocês saberem, é um produto que foi lançado, abriu venda dia 10 de março, a gente já, em abril, começo de abril, já estava em 100% das lojas, das redes e dos distribuidores, no estoque do distribuidor. Em 15/4, né, mais de 2.000 lojas já com exposição de alto impacto, mais de 300 lojas com ponta de gôndola. Né? Dia 14 de maio, o produto já estava distribuído em mais de 10.000 farmácias. 14 de maio começou o investimento na mídia, Capricho. 30 de maio, o produto distribuído em quase 13.000 farmácias, que é o que a gente está hoje. A gente quer chegar em 30.000 farmácias. Tudo isso em 60 dias. E a gente vê trabalhos assim de uma marca que não existia há 60 dias, e hoje chega no ponto de venda com uma força muito legal. Né?
trabalhos legais, a equipe é a força do ponto de venda. Esses efeitos. Então, um trabalho feito em muitas farmácias, né? Começando a pensar em categoria, colocar toda a parte de solução de acne junto, no checkout, enfim, vitrines, né? Um lugar de alto movimento, como é uma loja de um Carrefour, por exemplo, né? O Walmart, enfim. E a gente vê uma marca aqui, vamos lá, chega de número, que a gente está pensando daqui de maio até dezembro, ter um faturamento de 50 milhões de reais no segundo semestre de uma marca que não existia há 60 dias atrás. 100% focada no ponto de venda. Né? Então, essa é uma história que, quem sabe, no próximo Farmania a gente vai poder contar aqui e mostrar os resultados. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, parabéns ao Vladimir Carvalho. Obrigado pela compreensão. Nos desculpamos aí com relação à pressão quanto ao tempo reservado a cada um dos palestrantes, mas tanto o professor Fábio Mariano quanto a senhora Mayumi Miyamoto têm ainda outros compromissos a cumprir no início da noite de hoje e nós queremos que eles participem do debate. Então, por favor, a senhora venha para cá e faça a sua apresentação. Nossos aplausos, portanto, à senhora Mayumi Miyamoto. Bom, pessoal, obrigada pela oportunidade. Eu vou tentar ser o mais breve possível. É difícil fazer a última palestra, né, depois de tantas informações. Tá. Bom, então, o título da minha palestra é muito além de um planograma, porque a ideia é, assim, além de falar da pesquisa de Shopper, que é o tema principal, eu vou também, antes, contextualizar de que categoria que a gente está falando, que isso é uma dúvida recorrente, às vezes as pessoas falam, mas nutrição infantil, o que está incluso nesse universo? Tá? Então, vou detalhar um pouquinho. Então, quando a gente fala da categoria, a gente começa com fórmulas infantis de 0 a 12 meses, ali tem alguns exemplos, né, tanto da Nestlé quanto dos concorrentes, as papinhas a partir do 6º mês e também os cereais infantis também a partir do 6º mês. Esse mercado de nutrição infantil é um mercado de aproximadamente R$1 bilhão, quando a gente vê todo o universo, né? Muito, a participação líder é da Nestlé, com 80%, depois tem Danone, isso somando todas as categorias e os outros players, né? Com aquela divisão ali de fórmulas, papinhas e cereais infantis, que vocês podem ver. Papinhas, na verdade, é que tem a menor representatividade, mas a gente vai ver que vem crescendo muito, tem muita oportunidade, principalmente no canal Pharma. Tá? E esse é importante a gente reforçar, essa questão do aleitamento materno, que apesar de sermos uma indústria de fórmulas infantis, a gente concorda plenamente que o melhor alimento para um bebê de 0 a 12 meses seria o leite materno. Mas sabemos também que muitas vezes a mãe, ou por escolha própria, enfim, por alguns motivos, ela acaba tendo que ter uma opção, um substituto, e aí o substituto mais adequado seria a fórmula infantil. Tá? Então, só para ilustrar algumas fórmulas da Nestlé de rotina, que a gente fala, que seria de 0 a 12 meses, e depois as fórmulas especiais, que aí são para necessidades específicas também da Nestlé, e dos concorrentes também sempre tem essa divisão, rotina e fórmulas especiais. Esse universo de fórmulas infantis, quando a gente olha desde 2008 até agora 2012, é um mercado que cresceu já 60%. Então, a gente sabe que tem um crescimento muito grande. A entrada de outros players é interessante também, porque é mais gente falando da categoria, então isso é um ponto positivo. Né? Mas que a Nestlé ainda tem a liderança de 78%, depois vem a Danone e depois vem os outros players. Quando eu falo de canal Pharma, essa divisão para fórmulas infantis é uma divisão quase que parecida com a alimentar, né? Assim, um pouco maior, enfim, mas 53% das fórmulas de rotina são vendidas no Pharma e 47% no alimentar. Quando eu olho as especiais, esse número é bem maior para o canal Pharma, muito pela questão de prescrição, pela questão de alguma necessidade específica, que faz com que as mães recorram ao canal Pharma. Tá? Papinhas é uma evolução também que vem crescendo, né, a duplo dígito, cresce muito pela essa questão realmente da mãe estar no mercado de trabalho, enfim, de ver como oportunidade dar um produto extremamente balanceado do que ela ir para, enfim, ela ou alguém fazer esse próprio alimento em casa.
Tá? É dividido em 4 etapas. Então, a maior etapa que a gente fala é a etapa 2, corresponde a 64% de tudo que é vendido é nessa etapa 2. Ela é segmentada por idade, né? Então, etapas 1 e 2 a partir do 6º mês, e depois etapa 3 a partir do 8º e a partir de 1 ano a etapa júnior. Falando de cereais infantis, também é um mercado muito né, maior. Se a gente somar tudo que é vendido nutrição infantil, de nutrição infantil, cereais infantis tem uma participação maior ainda. Também a Nestlé tem a liderança nesse universo. E depois, Nutribol, não é tanto, para vocês, não é tanto tão familiar essa questão de cereais infantis, mas ainda assim é uma oportunidade. A gente vê que a mãe estando no ponto de venda para comprar fórmulas a partir do 6º mês, talvez seja uma oportunidade de trabalhar melhor ainda essa categoria, né, que no canal Farma ainda não é tão explorada. Tá? Mucilon prontinho, que tem esse apelo de conveniência, assim como as papinhas, também tem a questão toda de praticidade, enfim, que é interessante para a criança levar para a escola, enfim, também é um mercado que vem crescendo bastante. Bom, falando mais especificamente então, da pesquisa de Shopper, esse estudo foi feito no ano passado com a Sensa Envirocell, que é um dos mais renomados institutos em pesquisa de Shopper. Foi feito tanto no Farma quanto no AS, no Rio de Janeiro e em São Paulo, exatamente para ver se tinha alguma diferença entre a questão de shoppers por região, né? O que a gente viu é que, na verdade, mãe é igual em todo lugar, né? Não teve nenhuma discrepância nem muito grande em canal e muito menos em região, é muito semelhante. Tá? Então, a primeira coisa que a gente identificou é o motivo pelo qual essa mãe escolhe o canal Farma para fazer as compras. Então, a questão de preço, ela entende que o canal Farma tem um preço atrativo para a categoria de fórmulas infantis, a localização, então essa questão de ser próxima à casa, né, é uma compra rápida, não precisa eventualmente pegar carro, é uma coisa bem mais rápida do que ir para um supermercado, enfim, toda a locomoção. Um sortimento completo, então ela encontra basicamente todas as fórmulas que ela precisa, ela encontra nesse lugar. A praticidade, então a questão de filas menores é uma coisa que ela aprecia também, né? Apesar de, quando ela faz contraponto com o alimentar, o que ela fala é a questão do corredor. Quando ela fala por que ela escolhe o supermercado, é essa questão dos corredores amplos, enfim, que ela consegue, não precisa se esbarrar, né? Eventualmente, às vezes, tem lugares muito, muito apertados. Então, isso é uma coisa que ela aprecia realmente e que, quando vão comprar algum medicamento, ela acaba comprando, vendo o preço, enfim, dessa categoria de fórmulas. Né? Então, esses são os principais motivos. Tá? A questão de planejamento da compra, então, assim, mais de 80%, quase 90% dessa compra é planejada. Então, é um item de cesta, realmente ela coloca para não esquecer, né? Fórmula infantil, assim, se o bebê não estiver sendo amamentado, é o único alimento desse bebê até o 6º mês. Então, ela realmente fica muito preocupada com não faltar esse produto. E aí a gente perguntou para ela, para os 14% que não haviam planejado, por que ela acabou comprando aquele produto. Então, primeira questão de preço, ela foi atraída pelo preço, e a gente vai ver que ela não escolhe a marca, né, de fórmula infantil em função do preço, mas sim ela escolhe a loja em função do preço. E o segundo ponto é a questão de, ao passar pela gôndola, ela lembrou que precisava do produto. Então, a questão da visibilidade, né, um pouco que o professor Fábio falou, de que ela não gosta de loja bagunçada, isso tem um pouco a ver, realmente. Quando está com planograma, quando está tudo arrumadinho, isso acaba sendo mais atrativo para ela encontrar o produto. Um item da pesquisa que saiu é que ela leva 33 segundos para fazer a compra dessa categoria. Então, é muito rápido. Então, se tiver uma coisa muito bagunçada, muito confusa, ela nem se acha ali, ela acaba desistindo. Ela prefere fazer uma compra num lugar que está tudo um pouco mais arrumado, um pouco mais agradável de fazer essa compra. Bom, falando de mãe, né, da Shopper, então, quem que é? Uma idade média de 32 anos, mulher, 65%, pais ou mães, bem alto, né? A diferença dos 4% seria avós ou avós, não foi babás, enfim, empregadas não foram contadas na pesquisa. Classes B, C, a maioria, né? Então, essa questão também da grande parte da população comprando, enfim, é classe B e C realmente. A classe A é minoria, além de já ser minoria, ela acaba pegando também o canal de delivery, né? Então, ela acaba não indo na loja eventualmente e acaba comprando por delivery.
a compra altamente planejada, como a gente já falou, 3 vezes por mês, e a maior parte das mães interagem com uma única marca. Porque, como ela não decide isso no ponto de venda, ela acaba simplesmente interagindo, que é pegar o produto e ir comprando. Ela não escolhe isso. A gente vai ver na pesquisa que ela não escolhe isso no ponto de venda. E os outros 2 fatores de mudança é ruptura e preço. Então, quando a gente perguntou para ela, se você não achasse o produto que você está procurando, o que você faria? 95% das mães falaram que iriam para uma outra loja comprar a mesma coisa. Então, essa questão da fidelidade, ela realmente não tem fidelidade com a loja. Ela tem uma fidelidade alta com o produto, mas não com a loja. Ela vai onde ela encontra o produto, enfim. Ela não vai trocar o produto, até porque é por prescrição. Tá? 3% não compraria hoje, voltaria outro dia, e os outros 3% compraria algum outro item, caso o bebê já estivesse fora dessa questão de exclusividade de fórmulas infantis. Bom, falando do preço, então, que é o segundo fator dela trocar de loja, essa questão também dela ter uma relação de preço, ela tem uma referência de preço. Então, ela sabe se, numa determinada loja, aquilo está caro ou barato. Ela faz conta, realmente, porque até os 6 meses é exclusivo e depois ela ainda dá esse produto até 1 ano de idade. Então, cada latinha dura, em média, 3 dias. Quer dizer, qualquer R$1, R$2 que ela economize, no final de um mês, no final de um período maior, ela vai ter uma boa economia aí. Tá? E falando um pouco da árvore de decisão, o que a gente vê? Primeiro, obviamente, a questão do leite materno. Normalmente, as mães entram, a primeira entrada é no leite materno, só que, em média, elas abandonam o aleitamento materno com 3, 4 meses. Até pela questão também que existia, né, da licença maternidade, 4 meses. Então, ela começa a abandonar um pouco antes disso. Então, ela tem a fórmula infantil, e aí, apesar de não ser indicado, a gente tem o leite de vaca, que muitas mães acabam oferecendo para os bebês, apesar de ser inadequado para crianças abaixo de 1 ano. Tá? E aí, aqui a árvore, eu vou detalhar, na verdade, passar rapidamente. Então, tudo começa com a recomendação. Essa recomendação é de quem? É do pediatra, 69%. A avós tem uma influência também nessa decisão. E a aceitação pelo filho, que é uma coisa que a gente eventualmente escuta, o bebê não se adaptou, a gente vê que é a minoria. Só 5% que passa por essa experiência. E normalmente é para uma fórmula especial, mas via de regra, quando o bebê entra numa determinada fórmula, ela segue até os 12 meses. Aqui, como que é feito? A gente, como indústria, não pode falar diretamente com a mãe, então é todo feito um trabalho de representante que visita esse pediatra, e o pediatra passa as informações para a mãe. Né? Então, é um todo que a gente fala de geração de demanda e que, eventualmente, ele pode indicar uma farmácia como uma opção, digamos, para ela encontrar aqueles produtos. Tá? Bom, depois disso, a idade do bebê. Então, sempre o 1 e o 2, que em todas as fórmulas infantis tem, que o 1 é a partir de 0 a 6 meses e o 2 a partir do 6º mês. Depois, necessidade específica, normalmente, quando ele vai para uma fórmula especial, quando ele não se adapta a uma fórmula de rotina. Depois, uma marca associada ao fabricante. O que acontece? Essa decisão, o fabricante que tem tradição no mercado, ele acaba dando muita credibilidade. Né? Tudo que a mãe quer nesse momento é assim, ter uma referência de alguém, você usou que fórmula, tal, e ela quer ter segurança o tempo inteiro. Então, o que a gente fala é que a escolha dessa marca está muito associada ao fabricante também. Preço é o que a gente falou, ela não escolhe a fórmula em função do preço, o preço vem depois, né, na hora que ela vai escolher a loja. O tamanho da embalagem, a gente vê que as embalagens econômicas hoje já tem uma participação muito grande, né, já 60%, eventualmente no Canal Farma a gente tem redes com 80% de vendas da embalagem econômica, porque tem um benefício de preço versus 2 de 400. Então, ela faz essa conta e vê o benefício disso também. E os benefícios são o que estão escritos no rótulo. Ela não entende muito bem o que quer dizer aquilo, então ela não compra pelo que ela lê no rótulo, porque são palavras complexas e que o que ela acontece, ela volta para o pediatra e pergunta, eu li tal palavra, o que quer dizer isso, enfim. Mas como não é ela que está decidindo isso, né? Nessa questão é o pediatra que está recomendando, então realmente esse ciclo ele volta lá para o início de tudo. Tá? O que é importante reforçar, fórmulas infantis é uma categoria que a gente tem algumas restrições, né? Não nós, Nestlé, mas todas as indústrias.
Então, não se pode ter nenhum tipo de mídia, ponto extra, etiquetas promocionadas. Não é que não se possa colocar um preço atrativo, mas não pode se destacar alguma coisa como depor, etiqueta de uma cor diferente. Se tudo o padrão é branco, eu não posso colocar uma etiqueta amarela, uma etiqueta vermelha, porque eu não posso ter nenhum destaque para a categoria pela questão do aleitamento materno. Né, que qualquer coisa que, nesse tipo, entende-se como uma promoção comercial, e fórmulas infantis não pode ter. E como oportunidade, então, como a gente pode rentabilizar essa gôndola? É realmente agrupando toda a categoria que a gente falou inicialmente, porque a Fórmulas é um gerador de tráfego, então é importante colocar papinhas e cereais infantis junto, porque uma vez que a mãe vai procurar Fórmulas, ela acaba vendo as outras categorias, tendo conhecimento das outras categorias, e por impulso ela pode acabar levando uma papinha, um cereal, enfim, algum outro produto. Esse é o planograma recomendado. Então, a gente sempre agrupa a categoria, né, todos juntos, depois até com leite em pó e suplemento, que seria a sequência. A gente tem leite em pó a partir de 1 ano, né, que seria o ninho. Então, e os suplementos também. Então, tem suplementos infantis, suplementos de adulto também, mas, enfim, os suplementos infantis estariam ali também. Falando mais especificamente de fórmulas infantis, a gente expõe primeiro o fabricante, o líder, né, e depois os demais fabricantes. Obviamente, isso é de acordo com a representatividade de cada fabricante, então isso é levado em consideração, mas, de uma forma geral, o que a gente agrupa é o fabricante, dentro do fabricante, as marcas, tanto as especiais quanto as de rotina. Tá? E alguns exemplos aqui de planograma. Então, hoje a gente já tem, somando as redes e farmácias, algumas farmácias independentes, a gente já soma mais de 4.000 planogramas implementados. Né, e a gente sabe que tem um incremento médio, quando a gente agrupa a categoria, a gente tem um incremento assim, representativo, porque realmente a mãe consegue achar tudo o que precisa. Tá? Essa é uma ferramenta que a gente acaba customizando, porque a gente faz esse gerenciamento por categorias direto com cada uma das redes. Então, a gente faz uma guia dessa customizada, porque um outro desafio não é só implementar, é manter. Muitas vezes, manter é muito mais difícil do que implementar. Então, a gente faz esse tipo de guia para realmente todas as lojas poderem seguir aquele modelo com os dados daquela rede, enfim, com o sortimento daquela rede, com algumas dicas de exposição, recomendações, enfim. Uma ferramenta realmente para ajudar a implementar e manter. E aqui, como uma última oportunidade, que saiu também na pesquisa, as mães gostam muito desse universo de cantinho do bebê, né? Porque ela vai comprar fralda, acaba achando o alimento, acaba achando, enfim, todas as outras coisas que precisa em um lugar só. E fica muito mais fácil, até porque ela, depois que ela tem filho, ela não demora mais tanto tempo na loja para comprar as coisas, né? Então, é tudo muito, muito rápido. Então, são algumas formas que a gente coloca, não só de agrupamento de categoria, mas também um pouco desse lado lúdico, um pouco de ursinho, enfim, algumas coisas que a gente pode comunicar para ela sentir esse universo infantil, para ficar mais interessante essa compra. E o que a gente vê, em média, esse tipo de exposição acaba tendo um incremento médio de 15% nas vendas. Tá, gente? Basicamente, foi isso.